Você acredita na possibilidade de um homossexual ou de uma lésbica, ao converter-se ao Evangelho, mudar literalmente a sua vida e sentir-se feliz e também convicto de tal felicidade? Se você não acredita, veja esse exemplo a seguir. Uma mulher que por 9 anos vivera na homossexualidade, envolvendo-se com outras mulheres e vestindo-se de homem. Senhor, eu sei que muitas vezes tenho te feito chorar, tenho feito tantas coisas. Prepare-se agora, pois quem você verá a seguir é a mesma pessoa que você acabou de ver, antes de Cristo, agora transformada pelo poder de Deus. Pode. Aí entrei, irmão, tava lá ela, uma irmã e 2 irmãs dela que também são lésbicas, uma maldição na família, e um irmão dela que também é homossexual. Irmão, Deus preparou o momento. Eu comecei a falar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus muda a vida. Havia uma maldição hereditária na minha família que já foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu tinha uma tia-avó que era lésbica e espírita, morreu no lesbianismo e no espiritismo. Eu tinha 2 tias minhas, irmãs de minha mãe, que eram lésbicas. Uma delas hoje já é crente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A outra ainda vive no lesbianismo, mas espera ainda um pouquinho que eu creio na palavra de Deus. Atos 16:31 me garante: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se eu lesse a Bíblia, eu saberia que o homossexualismo é pecado. Não só no Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, como também no Novo Testamento, a saber em Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante, ao qual diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, pelo que eles se não importaram de tomar conhecimento de Deus. Deus os entregou às concupiscências dos próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores, injuriadores, caluniadores, infamadores, desobedientes a pai e mãe, desobedientes a Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam e aceitam os que fazem. O homossexualismo é pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, conforme eu crescia, o desejo pelo homossexualismo crescia em mim. No mundo hoje em dia, os homens estão mudando as suas próprias leis. Existem muitos países, estão até tentando impetrar aqui no Brasil a lei que permite o casamento entre homossexuais. Os homens estão mudando as suas leis, mas existe uma lei que os homens jamais poderão mudar. É esta lei aqui, olha. Jesus disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma semana depois de eu completar 18 anos, eu fugi de casa pela madrugada e fui viver com outra mulher, 12 anos mais velha do que eu. Eu tinha 18 anos, ela tinha 30 anos de idade. Sempre que eu conto meu testemunho, eu me lembro do meu passado. Eu me recordo do que está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, das vossas abominações, e tereis nojo em vós mesmos dos vossos pecados. Me lembro de Jeremias, capítulo 31, versículo 19. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, fiquei confuso, envergonhei, bati na minha coxa. Me arrependi porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Eu conto meu testemunho para a derrota do diabo e para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando eu fugi de casa com aquela mulher, a minha mãe botou a polícia atrás de mim no dia seguinte. Quando eu vi aquela confusão, eu fui até onde minha mãe estava. Ela tinha um salão de cabeleireiro ali no shopping da Gávea. Fui até ali o shopping para falar com ela. Chegando ali, eu olhei para ela e disse: olha, eu vim aqui lhe dizer que eu resolvi sair de casa porque decidi assumir o homossexualismo. Quando eu disse isso, a minha mãe pulou em cima de mim e começou a me bater. Enquanto ela me batia, ela dizia: eu preferia que você fosse a pior prostituta da face da terra
do que você ser uma lésbica. Durante 1 ano e 6 meses ela tentou de várias formas me fazer voltar para casa. Chegou a tentar suicídio e eu disse para ela que ela podia morrer, mas voltar para casa eu não voltaria. Eu estava presa pelo diabo, mas operando Deus. Levaram eu e minha mãe para a delegacia. Na delegacia a minha mãe chegou para mim e disse: olha, ou você volta para casa hoje, ou eu mando prender essa mulher com quem você está vivendo. Eu olhei para ela e disse: tudo bem, não precisa fazer isso, eu volto para casa. Voltei para casa contra a minha vontade, passei uns 6 dias aproximadamente, tramando um meio de tirar a minha vida. Eu estava disposta a tudo menos a ver longe daquela mulher. Eu estava presa pelo diabo, mas operando Deus. A minha mãe percebeu que eu ia tirar a minha vida. Ela me chamou para conversar. Conversando comigo, ela disse: minha filha, eu estou disposta a te perdoar. E começou a chorar. Eu estou disposta a esquecer toda esta vergonha que você tem me feito passar. Volte para casa e nós vamos tentar ser felizes. Eu olhei para ela e disse: pare, não adianta. Eu nasci assim e vou morrer assim. Quando eu disse isso, ela olhou para mim e disse: vai embora. Esqueça que você tem mãe. Porque a partir de hoje, eu vou me esquecer que eu tenho filha. Eu comecei a beber de segunda a segunda. Me tornei alcoólatra. Comecei a usar cocaína de segunda a segunda. Me tornei viciada em cocaína. Eu frequentava as boates gays do Rio de Janeiro. De segunda a segunda eu tinha carteirinha de boate. Eu não pagava para entrar. Mas agora a maldita carteirinha está aposentada. Eu ganhei, foi um passaporte carimbado com o sangue de Jesus Cristo para a glória. Aleluia. Quando eu completei 3 anos de evangelho, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, faz 3 anos que eu estou esperando o Senhor me dar meu marido, cadê ele que não chega? 3 anos, irmãos, que eu estava sem namorar com ninguém. Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu coloquei no meu coração: Senhor, eu não quero namorar com hoje, daqui a um mês com outro, eu quero que o Senhor me dê o meu. Eu espero, mas o Senhor me dá o meu. 3 anos, eu disse: Deus, faz 3 anos que eu estou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Eu vou pular para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me dar vitória. Tem hora que só mandando Deus se apressar, irmãos. Quase que eu falei em línguas e caí dura para trás, arrebatada. Ele olhou para mim e disse: olha, eu quero te convidar, não para você ser a minha namorada, mas para você ser a minha noiva. Você aceita? O que é que vocês acham que eu disse para ele, hein, irmãos? Sim, eu aceito. No dia 21 de março nós noivamos. 7 meses depois, 21 de outubro, casamos. Nós estamos com 1 ano e 5 meses de casados. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Nós casamos, irmãos, nós não tínhamos nada. Compramos os nossos móveis em 10 vezes sem juros lá na Casa Bahia. Já pagamos talãozinho, viu? Oh, Deus, graças a Deus. Eu estou grávida. Aleluia, glória a Deus. Quatro meses de gravidez. Nós fizemos ontem a ultrassonografia. Ontem não, quarta-feira. E nós ficamos sabendo que é um menino. Vai se chamar Samuel Davi de Souza Filho. Para ser, porque é o primeiro, segundo, terceiro Samuel agora, né, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero que você olhe para mim agora. Vem cá, por favor, querido. Oh. Mas ele não é lindo? Só que eu só perguntei para os irmãos, viu? Brincadeira, irmãos. Presta atenção. Olha aqui para mim e para ele, por favor. Mas olha bem direitinho, do pé até a cabeça. Dá um close aqui, faz favor. Isso, olha aqui para mim. Lésbica, alcoólatra, drogada, presa pelas cadeias do diabo. Hoje, casada, grávida, missionária, lavada, remida, restaurada, transformada,
salva, liberta, porque para esse Deus não há nada impossível. Aleluia! 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 Oh, Ramanaga Shurabacanta, Ramanaga Shurabacantarai. Operando eu, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Para dizer o seguinte para você: depois do que você ouviu hoje, nunca mais duvide do que Ele pode fazer por você. Depois do que você ouviu hoje, nunca mais duvide do que Ele vai fazer pelos teus familiares. Depois do que você ouviu hoje, creia que quando Ele quer agir, Ele faz e faz bem feito. Aleluia! Amém! Aleluia! Ou começar agora? Como que surgiu a igreja? Conta tudo pra gente. Nós somos evangélicas. Evangélicas, desde quando? Eu acho que desde sempre. Desde sempre? Desde que nasceu mesmo? Exatamente, eu nasci em berço evangélico. Vocês conviviam dentro de uma igreja evangélica mesmo, assim? Então, vocês se conheciam, vocês frequentavam a mesma igreja? Não, nós nos conhecemos numa igreja onde ela era cantora, ali na cidade de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela nasceu no Evangelho, eu já me converti ao Evangelho aos 21 anos de idade. Inclusive, a minha história ela veio desde então sendo marcada por essa questão voltada à homossexualidade, à tentativa de mudança, às questões que a própria igreja ela traz como libertação, restauração, transformação. Então, a gente vem de uma história bem baseada nesse contexto da atualidade. E como é que surgiu a ideia de vocês saírem da igreja que vocês frequentavam e montarem a própria igreja? Vocês sentiam preconceito dentro da igreja? Vocês achavam que não eram aceitas? O que fez com que vocês resolvessem abrir esse espaço para as pessoas que têm uma outra opção sexual? Na realidade, nós percebíamos que dentro da igreja, para que nós nos encaixássemos, eu como pregadora e ela como cantora, nós deveríamos afirmar que nós havíamos mudado a nossa orientação sexual. Ou seja, nós teríamos que professar algo que na realidade não estava acontecendo nas nossas vidas. No início do nosso programa aqui junto com vocês, vocês perguntaram há quanto tempo nós estamos juntas. Na realidade, a nossa história ela dura 9 anos. Foi desde o instante que nós nos conhecemos, mas juntas mesmo nós estamos basicamente há 4 anos, de 4 a 5 anos. E nesse período nós tentamos mudar, nós tentamos nos libertar. Eu estou usando as expressões que a igreja evangélica usa. Nós tentamos ser transformadas e quando nós percebemos que isso não iria acontecer, eu particularmente, a minha sexualidade ela vem desde a minha infância. Inclusive a minha conversão foi motivada pelo desejo de mudar a minha sexualidade. Então quando nós percebemos que nós teríamos que professar algo que não acontecia na realidade, nós vimos a necessidade de, como pastora, e ela cantora também pastora, de estarmos convidando esse público que tem a mesma história que a nossa, que tem os mesmos dilemas que nós tivemos e que muitas vezes não se acham aptos para estarem dentro da igreja porque são muitas vezes rotulados como, discriminados, né? como pessoas endemoniadas, possessas, doentes. Então, na realidade, a gente está vindo para mostrar o contrário. Um outro lado da Bíblia que muitas pessoas desconhecem, não distorcendo, mas mostrando que o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos é um Deus que não faz acepção de pessoas. Entendi. É um Deus que ama a todos, inclusive os homossexuais. Certo. Mais uma porta se abriu, porque nós somos mais uma igreja inclusiva. Existem muitas outras igrejas inclusivas na atualidade, das quais nós tivemos o apoio, somos ligados fraternalmente em Cristo e fazer com que eles saibam que nós estamos aqui para ser uma voz no meio de tantas palavras contrárias, no meio de tantos discursos que os fazem culpados e condenados. Nós estamos aqui para dizer... Trazer um pouco de consciência às Exato. pessoas que estarão Sem lá, dúvida, né? Com certeza. Dizer que Jesus os ama,
que os ama como eles são, que eles podem exercer ministérios dentro da igreja, porque nós sabemos hoje que a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja batista e muitas outras igrejas já aceitam a comunhão de homossexuais dentro Eles das aceitam? suas igrejas. Não fica com o olho assim, meio olhando meio... Sim. Né? Algumas sim, nem todas, algumas sim. Ou aceita e finge que aceita e também não aceita. Não, literalmente aceita mesmo? Inclusive, Sente recentemente, mesmo? começa, obviamente, nos Estados Unidos, a presbiteriana, a igreja presbiteriana, ela começou a aceitar o sacerdócio de homossexuais. Ou seja, pessoas que têm a orientação sexual, como a pastora Rosânia Rocha ou como eu, que podem exercer o ministério. Então, quando nós decidimos abrir a igreja, foi pelo seguinte fato: nós não queríamos viver uma hipocrisia, dizer que éramos aquilo que não éramos. É isso fingir que éramos aquilo que não éramos. E aí éramos. que eu fico imaginando, na hora de pregar lá, tipo, tava lá, não pode fazer aquilo, e dentro de você aquilo, né? Nada. Corroendo por dentro, né? Imagina. E acho que é por isso que veio essa iniciativa mesmo, né? Porque imagina você ficar esquentando o banco da igreja lá, a igreja, né, que fala? A igreja é a mesma coisa, né? Igreja e de repente não era aquilo, né? Exatamente. Inclusive, algumas pessoas hoje que se levantam para ou nos acusar ou nos apontar como hereges, digamos assim, elas chegam a dizer que nós professamos algo que nós não vivíamos. Na realidade, desde que eu me envolvi com a pastora Rosânia Rocha, eu parei de falar a respeito da minha sexualidade transformada. Porque a reincidência na minha vida quanto à questão da homossexualidade era uma prova mais do que eficaz de que aquilo que eu pregava não era uma realidade que eu estava vivendo. Só que o que as pessoas não conseguem enxergar é que é um âmbito geral. Antes eu era uma pessoa viciada em drogas e eu me converti e saí das drogas. Antes eu era uma pessoa viciada no álcool, eu era alcoólatra. Então mudou uma série de questões na minha vida que poderiam ser mudadas e transformadas. Agora, a minha sexualidade, ela não pode ser transformada porque é uma questão de orientação e não opção, como muitas pessoas falam. Você nasceu assim, vai morrer assim, é isso. E se Deus quiser, vou morrer no céu, viu? Ô, Mário, a gente tem... Eu estou aqui com o missionário Joy de Miranda. Ele é da Igreja Batista da Paz, em Cuiabá. Tem uma história bonita, porque ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Era um travesti e agora é um homem casado. Aquele travesti me levou para casa dele, me ofereceu droga pela primeira vez. E aí no outro dia ele já me transvestiu e me levou para a esquina. E para minha maior surpresa, eu descobri que para ser um travesti tem que ser muito homem. Por quê? Porque 99% dos homens que saem com os travestis, quem é o ativo são os travestis. E são, homens casados que deixam as esposas em casa para se unirem com aqueles homens.